Salve, salve, nação rubro-negra, Thiago chegando, e um forte abraço a você que faz parte da maior torcida do mundo. Um grande abraço e saudações rubro-negras. Mengão começam a faxina aí no elenco, iniciando, negociação aí do Hugo Moura com o Atlético Paranaense, do Vitor Gabriel com Juventude e também estuda a rescisão de contrato do Pires da Mota, familiar de Felipe Coutinho, abre o jogo sobre a situação do Flamengo com o jogador. E o Gabigol no West Ham, saiba tudo, saiba os acontecimentos e a minha opinião sobre o assunto. Fica até o final, mas antes de eu começar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, bomba o like e ative o sininho de notificação para estar fortalecendo o canal e recebendo em primeira mão e notícias verídicas do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, a maior instituição do mundo. Mengão que cogita a rescisão do contrato do Pires da Mota, válido até dezembro desse ano. O volante foi pouco utilizado na temporada passada e quando terminou o empréstimo ao Gelenbirige da Turquia. O site Torcedores apurou que o empresário Isidoro Jimenez, que cuida dos interesses do jogador, também pretende emprestar. O Pires da Mota, muito pouco aproveitado, até quando estava boa parte dos titulares ausentes. O João Gomes figurava mais na presença ali do Renato na ocasião. O João Gomes, o Pires da Mota ainda participou desse último jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo ali para demonstrar a experiência, orientar a garotada, muito sumido, um pouco combate, que é o forte dele, e muito menos saída de jogo. É um jogador assim que não tem condições de ser jogador do Flamengo, nem para plantel. Após retornar do Lugano sem entrar em campo uma única vez, Hugo Moura está na lista de atletas que se representaram hoje, visando o estadual. No entanto, o volante pode deixar o clube antes mesmo de iniciar a temporada pelo Mengão. O Atlético Paranaense apresentou uma proposta de empréstimo pelo volante e a oferta é bem vista pelo clube. O atleta tem contrato com o Mengão até 2023 e, por fim, isso iria dar rodagem ao jovem antes do fim do contrato, que pode trazer bons resultados. Esse é o mesmo caso de Vitor Gabriel, qual recebeu uma proposta do Juventude nos mesmos moldes que foi apresentado pela cessão de Hugo Moura. Dessa forma, sim, caso do jogador citado acima, o Flamengo também avalia positivamente um ponto importante sobre os dois contratos, que eles conterão a cláusula prevendo a opção de compra dos atletas. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE. Ainda segundo o portal, as negociações devem ser concluídas nessa primeira semana do ano. Assim, o Flamengo poderá confirmar as sessões antes mesmo do retorno do elenco profissional, marcado pelo dia 10. Vitor Gabriel não jogou nada, não apresentou nada. Agora, o próprio Hugo Moura, ele já tinha sido cedido ao Curitiba, teve bem no Curitiba, ganhou bagagem. Ali o Flamengo precisava, às vezes uma parte do salário ali contra o Lugano. Eu acho o Hugo Moura, diferente do Pires da Mota, ele tem uma saída maior, uma pegada maior. Eu acho aí que o Hugo Moura seria interessante ele compor. Vejo ele como um bom jogador, um jogador pronto
para dar rodagem aí. Concordo com a saída do Vitor Gabriel, que nem sabe para que lado corre, mas eu acho que o Hugo Moura é um jogador, ele sabe bater bem de fora da área, é um jogador que poderia estar ajudando o Flamengo, sim. O jornalista Jorge Valadares, da Rádio Globo, entrou em contato com um parente do atleta procurando saber o assunto. E segundo o familiar aí do Felipe Coutinho, os rumores são verdadeiros. De acordo com eles, as conversas estão sendo positivas. Isso porque o jogador, isso porque o rubro-negro está disposto a pagar ao jogador o mais alto salário do time. Vale ressaltar, porém, que ainda assim o valor é bem mais baixo do que o atacante recebe do Barça. Assim, deixaria de receber 15 milhões de euros por ano, aproximadamente 94 milhões de reais, para algo em torno de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. É importante salientar, entretanto, que o interesse do jogador em retornar ao futebol brasileiro se deve ao desejo dele ser convocado pela seleção brasileira visando a Copa do Mundo do Catar. Acho interessante, um jogador interessantíssimo, ainda se enquadrando no futebol brasileiro, não está na melhor fase, mas ele chegando aqui, ele é um nível superior, foi cedo para a Europa, teve destaque na Europa, apesar de não estar bem no Barça. Cabe sempre eu pincelando isso aqui, tem que ser para o ano todo, não adianta ser até junho, até para ele, porque a Copa do Mundo é só no final, uma coisa visando um Flamengo numa final da Libertadores e Mundial de Clubes, que o Felipe Coutinho possa jogar. E também, né, a gente tem que lembrar que ele é da posição de origem dele, é meia esquerda ali, que é a do Arrascaeta, e que ele também exerce a função de meia atacante e ponta esquerda ali, que cai na função do Bruno Henrique. É claro que é um reforço de peso, ele é titular em qualquer time brasileiro, inclusive no Flamengo, né? Tirar o Arrascaeta é complicado, mas com certeza essa negociação ela tem um aval do Paulo Souza, e o time quanto mais forte é melhor para ele, opções de banco, mas é que ele vai analisar aí a melhor função do Felipe Coutinho caso venha na equipe, né? O jogador mais emergente para sair é um Everton Ribeiro, ele pode jogar, né, conforme ele quer nesse 3-4-2-1, sendo o Gabigol, por exemplo, centralizado, o Bruno Henrique e o Felipe Coutinho um pouco mais atrás, e um pouco mais atrás, né, no meio de campo ali, o Arrascaeta, com as coberturas ali aparentemente ali dos volantes, que nós temos Andrés Pereira e o William Arão, mas a princípio a posição dele de origem ali é o meio esquerda, traz para dentro, puxa bem, bate falta bem, interessantíssimo. Então tá de pé aí, e segundo familiar, uma possibilidade de negociação com o Felipe Coutinho. Com relação ao Gabigol, mais uma vez está no radar de clubes europeus. O Sky Sports, um dos principais veículos do Reino Unido, publicou hoje que o West Ham mantém conversas pela contratação do atacante do Flamengo, que estaria impressionado com o trabalho de David Moyes. Outros 3 clubes da Premier League também estariam interessados em contratar Gabigol nessa janela. De acordo com o Sky Sports, Gabigol tem o desejo de atuar na Premier League e ao assistir os jogos do West Ham impressionou-se. O clube londrino faz uma boa campanha sob o comando de David Moyes.
ocupando o quinto lugar atrás do Chelsea, líder Manchester City, e do Chelsea, Liverpool e Arsenal, respectivamente. Apesar da campanha positiva, o West Ham está procurando um centroavante para reforçar o elenco nessa janela de transferências, a qual já teve a abertura a partir do dia 1º de janeiro e vai até 31 de janeiro. Vamos lá. West Ham. O West Ham é o mesmo clube que o Gabigol, em níveis europeus ali, que o Gabigol não quis. O que ele pode ganhar é uma percentagem em negociação. O Gabigol, excelente jogador, já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, artilheiro de Libertadores, mas se ele for lá para fora, ele vai, de repente, interessante para ele, para um futebol árabe, um chinês, para ganhar mais do que aqui. Lá na Europa, ele vai atuar em times menores, basicamente aí com o mesmo salário, ou ele pode jogar em time grande, acontecer igual na Inter, que o nível dele não é para time grande europeu, e se ele for e vai sumir no banco, não vai em ano de Copa do Mundo, não vai ser convocado, e também às vezes ele não vai ter prioridade se ele for titular em time médio ali, ele vai acabar sumindo, ou por ficar no banco, ou por não estar em exposição em time grande, e não vai ser convocado para a Copa do Mundo. E este mesmo West Ham aí, que também foi o principal alvo de quando o Gabigol estava para ser comprado. O Flamengo não, acho ele, né? Sem contar Felipe Coutinho, que não veio ainda. Acho Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique dispensáveis nesse time do Flamengo, mas acho que é uma negociação que não vai para frente. Ele já dispensou o West Ham e em ano de Copa do Mundo não interessa ao Gabigol sair do Brasil. Do mais é isso, galera. Um forte abraço a cada um de vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, bomba o like e ative o sininho de notificação. Um forte abraço a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo e saudações rubro-negras.